Bom, gente, voltei aqui. Vamos continuar conversando então. Esperar o pessoal entrar pra gente continuar o nosso papinho. Liguei o ar, gente, porque aqui no quarto tá frio, hein? Nossa senhora, eu não sei onde vocês moram se tá frio, mas aqui um frio de rachar. Bom, vamos continuar a nossa conversa então. Gente, então como eu tava falando pra vocês, agora lembrei. Eu acho que era o Feras de Ouro. Quando eu fiz ele... Ai, eu não posso chorar, gente, senão estraga minha maquiagem. Naquele dia que eu fiz aquelas fotos lindas, que inclusive uma das fotos viralizou, porque toda pessoa que fazia matéria minha pegava aquelas fotos. Aquela que eu tô com Eu tô com um tecido de onça e eu tô com o cabelo assim todo de onça. E até com uma montagem de IA de onça, não sei se vocês lembram. Quando eu fiz esse projeto, eu estava com influenza. A recém tinha descoberto coisas que vocês sabem o que é. Naquele dia, um dia anterior das fotos, eu fiquei 6 horas chorando. 6 horas chorando. E eu, em nenhum momento, demonstrei pra vocês. Só quem realmente é meu fã há bastante tempo, que consegue lembrar, talvez, de alguma expressão minha. Mas eu sabia, né, que eu precisava trabalhar, porque eu tinha filhos para sustentar. Afinal, para quem não sabe, eu vou contar o valor que eu gasto por mês aqui na minha casa com os meus filhos. 250 mil reais eu gasto por mês entre parto, eco, que foi, né, parto, eco, fralda, leite, roupa, tudo. Então, era tudo eu. Então, veja bem, tem um outro projeto que eu fiz também, que esse projeto, minha gente, eu tava acabada. Agora, deixa eu tentar lembrar... Era gente, que eu fiz um cenário lá no apartamento que eu tava com uma barriguda de blusa vermelha e também de uma saia... Não, a blusa era estampada vermelha e a saia era vermelha também. Gente, vocês lembram o nome desse? Qual que era esse projeto? Eu acho que era da Cigana Madalena. Que eu tava com um cenário com flores penduradas. Vocês lembram qual que era? Eu não lembro muito bem, mas esse dia eu tinha caído. Eu já estava... já tinha descoberto tudo, tá? E, além disso, a minha pressão tinha começado a subir. E eu tava plena, linda, maravilhosa. Inclusive, uma dessas pessoas que, né, a pessoa saía, foi na minha casa, no meu apartamento, me afrontar. Pra vocês terem uma ideia. Eu grávida de 9 meses, tá? Só que eu nunca falei pra ninguém. E aí eu caí 3 tombos. Um deles, vou contar. Eu caí no banheiro. Eu caí no banheiro com a perna aberta. Tipo assim, o meu filho Isaac... Ai, vou começar a chorar de novo, gente, sério. O meu filho Isaac, que ficou lá comigo no apartamento nessa noite e me ajudou a levantar. Eu não conseguia tomar banho. Pra mim poder tomar banho, até que eu ajustava a nova Tata, que tá comigo até hoje, eu botava o José num carrinho. Ou às vezes eu colocava ele numa cobertinha. E eu chorava muito, gente. Eu chorava assim muito. Eu chorava, tipo assim, eu não tinha mais lágrimas em mim. De tanto que eu chorava, parecia que eu ia desidratar.
Só que ao mesmo tempo, eu pedia, parece que Deus se silenciou. Assim, parece que tipo, Deus falou assim, querida, eu não vou falar com você. Daí, o que aconteceu? Pra vocês verem como que é Deus, né? Eu não sei que época foi. Deixa eu só lembrar, gente. Foi do avião da Voepés. Um dia, eu dobrei meu joelho. Ali eu já tava com um pouquinho de depressão, né? Eu tava amamentando e daí depois eu deixei a nenê dormindo e dobrei meu joelho e disse assim com Deus. Eu disse, olha, Deus, eu tenho passado por tanta coisa e eu não sei, parece que as pessoas só falam de mim, tudo, debochavam do meu cabelo, do meu corpo, da minha vidência, do jeito que eu falava, né? Tipo assim, tudo eu era deboche e eu calada, quietinha. Inimigos se juntavam, até a pessoa que morou comigo se juntou com pessoas que inimigos meus. E aí eu falei assim com Deus, Deus, eu não sei qual é teu plano pra mim, porque realmente eu não aguento mais. De verdade, eu falei assim pra Deus, olha, eu não quero mais meu Instagram, falei com Deus. E não quero mais também quero ser uma pessoa normal, quero trabalhar no que eu tô estudando, que é de perícia criminal, ou de técnico em enfermagem, que foi o que eu me formei, e não quero mais saber dessa vida. Aí o que aconteceu? Eu tô falando isso porque tem gente que precisa ouvir, tá? Deus tá tocando no meu coração. E aí veio a Paty, uma das minhas cabeleireiras há 8 anos já, fez meu cabelo. E nessa época, além de tudo, eu tava com H1N1. Já tinha pegado influência, então agora eu peguei H1N1 pra ajudar. E eu não sei se vocês lembram, mas eu acredito que vocês vão lembrar. Eu coloquei a minha camisola, que eu nem sei onde que ela tá, pra falar a verdade. Que é uma camisola que eu amo, uma rosinha, gente. Vocês já viram ela? É uma rosinha, ela tem um bichinho que é velho aquela camisola, mas eu amava o tecido daquela camisola. Aí coloquei, eu nunca fazia o cabelo naquele horário, e aquele dia minha vontade de fazer o cabelo, mas eu não passei nenhuma maquiagem. Eu só fiz o cabelo, acho que vocês lembram, né? E aí eu sentei com o travesseiro, porque ainda tava de resguardo, né? E Deus disse assim pra mim, faz uma live. E eu teimando com Deus, não vou fazer live não. Falei assim, não quero fazer live, eu tô cansada dessas coisas, e também ninguém acredita em mim, eu não vou fazer live. E aí, gente, eu não sei quem que me perguntou aqui de casa, tu não vai fazer live hoje? E eu olhei pra pessoa e pensei assim, não, pensei. Mas ao mesmo tempo eu disse, não, vou fazer. Não era lançamento, tá? Não era nada especial que tinha vindo, tipo de visão, nem nada. Inclusive, na tarde, eu tinha passado mal. E tinha me dado uma cegueira. Que eu fiquei, acho que cega por uns 40 minutos. Literalmente, eu tava cega em todos os sentidos, né? Mas tudo bem. E eu botei minha camisola, coisa mais feia do mundo, e disse assim, Deus manda falar que um avião vai cair. E muitas pessoas vão morrer. E isso e aquilo. Mas assim, eu tava tão irritada, gente, naquele dia, porque não tinha leite. Eu queria que tivesse leite pra amamentar os meus filhos. Eu não tinha. Mas eu queria do peito. E a Nina não pegava. Tá, beleza. Fiz essa live, mas assim, sem intenção de nada. De nada mesmo. Beleza. No outro dia, gente, que dia que foi que caiu o avião? Foi o dia 9, né? Dia 9 ou dia 8, se eu não me engano. Eu acho que eu fiz a previsão no dia 8 e caiu no dia 9. Acho que isso, né?
Me corrijam se eu tiver errado. Beleza. Aí, eu só sei que de repente eu peguei meu celular, tinha trocentas pessoas me marcando. No nacional, no internacional, milhares de pessoas me chamando. E eu sem entender aquilo ali. E eu disse, gente, o que aconteceu? Daí deu a notícia de um avião que tinha caído em São Paulo e barari barará, que a vidente previu. Foi questão de segundos. Aquilo ali viralizou no mundo inteiro. E eu tava meio anestesiada, não sabia o que estava acontecendo. E aí Deus falou assim comigo. Olha que lindo, gente. Ele falou, quando eu quero, eu faço. E vou te dizer mais, dona Chaline. Foi assim que Deus falou comigo, tá? Não é no teu tempo. Não é do jeito que tu acha que tem que ser. É do meu jeito. E a partir disso, por mais que eu tenha passado, que vocês... Eu não quero que vocês tenham pena de mim, tá? Não quero que vocês tenham pena de mim. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu contei esse testemunho pra você nunca mais duvidar do poder da minha evidência. A minha evidência, gente, ela não é achada na esquina. Ela foi construída à base de profissionalismo. Entre os profissionalismos, eu levei muito calote ao longo da vida na televisão. Fui enganada, tá? Muita coisa pra chegar até aqui e ter uma carreira sólida. Então eu queria dizer pra você, se você tá em dúvida ainda de comprar essa promoção, não esteja. Porque em cima, olha que lindo, gente. Em cima de cada projeto tem lágrimas minhas. E as lágrimas de uma pessoa que oram, elas são milagrosas. Ai, por que tu fica... Por exemplo, por que tu fica contando a tua vida? Parece que você é vítima. Não. Bem pelo contrário. Por exemplo, eu tô pra parir. Eu tô aqui com a minha barriga. A minha barriga encheu de estria. Tá, gente? Porque a minha barriga esticou pra poder gerar o meu filho. E eu não tenho vergonha de falar. Eu não vou mostrar pra vocês porque eu não me sinto confortável ainda. Claro que depois eu vou fazer cirurgia, vou fazer laser e tudo mais. Mas assim, só pra vocês entenderem o que uma mulher passa. Eu passei a minha gravidez inteira sozinha. Sozinha. Desde os pré-natal, os exames, fui tudo eu que arquei com tudo. Desde um peido que precisava dar. É aqui, ó. E como é que vocês acham que eu não vou ter testemunho pra contar pra tua vida? Quando um vaso, olha o mistério de Deus, que Deus quer falar com você agora, presta atenção aqui em mim. Quando Deus, ele é um oleiro. Quando Deus quer encher a tua vida, ele faz por caminhos tortuosos. Quando eu passei por toda essa baranhada, essa bagatela de coisas que eu passei, eu disse, juro pra vocês, gente, um desabafo de amiga aqui. Eu disse, escuta aqui, Deus. Falei bem assim, eu disse, escuta. Cara, eu passo o tempo inteiro fazendo live, atendendo. Eu vivo pros meus filhos. E, né? Briguei com Deus, gente. E Deus disse, calma. Só mais um pouquinho. Enquanto todo mundo tava se divertindo, aprontando por aí, namorando por aí, eu tava onde? Gente, vocês têm uma ideia? Um dia uma pessoa que fez um exame em mim, ela disse assim, ó. Chaline, se tu não parar de chorar, juro pra vocês, o cordão da menina vai ficar desse tamanho. E não vai passar oxigênio no cérebro da tua filha. Eu chorei 6 noites. Vocês podem pedir pra Paloma, que é minha assessora, e pra DL, que é minha advogada. Eu passei 6
noites chorando. Igual uma doida. Todo mundo descendo o cacete em mim. Vamos dar. É porque é evidente, porque não previu, porque não sei o quê. Olha lá, bem feito. Vamos dar risada. Tinha gente que fazia live mostrando os meus vídeos. Só que deixa eu falar uma coisa pra você aqui nessa live agora. Presta bem atenção no que a tia Chá vai falar aqui agora. Compartilha essa live que vocês vão ouvir uma coisa. Para um bom entendedor, eu acredito com pingo e letra. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que você fez pra pessoa e a pessoa, de certa forma, foi inocente e aguentou calada, desde um pensamento que tu lançaste pra alguém, uma palavra, um deboche, uma exposição, Deus, na sua infinita bondade, gente, ele anota tudo. Me diz uma coisa, olha aqui pra tia Chay. Olha aqui pra mim. Alguma vez eu falei de alguém aqui? A não ser contando relatos da minha vida que fazem parte da minha história. Eu tenho livre, né, eu posso dar a minha opinião, porque estamos em um país laico. Alguma vez eu peguei um vídeo e expus aqui a vida de alguém? Me diga. Algum de vocês viu? Não. E sabe por quê? Porque eu jamais tenho dentro do meu coração a maldade de destruir uma pessoa. E a minha luta, gente, era tão grande, cada vez Deus me aperfeiçoava mais na evidência, mais e mais e mais. E Deus foi me mostrando, e Deus foi fazendo eu juntar os pontos, tanto que eu comecei a fazer meu curso de investigação e perícia criminal nessa época. Por quê? Porque Deus foi falando assim, sabe como Deus faz na tua vida? Ele fala assim, ó, fulana, junta essa peça, vamos pegar um nome aqui de exemplo, ó, Sheila, ó, junta essa peça, depois tu pega, e aí quando eu fui pegando, gente, o fio da meada, fui pegando, um dia meu filho Isaac, que ele é um anjo, né, ele é uma criança médium, ele disse assim, mamãe, que foi aí que eu comecei a descobrir tais coisas. Meu filho diz assim pra mim, mamãe, o anjo do Senhor, eu nunca mais me esqueço disso, eu até me emociono, eu nunca mais me esqueço. Tá dizendo pra você fazer tal coisa, eu não vou dizer o que que é. E eu disse, Isaac, como assim, filho? Ele disse assim, mamãe, ele falou 3 vezes, o anjinho do Senhor, foi desta maneira, quem conhece o Isaac sabe que ele é médium. Faz isso. E ele corria pelo apartamento. Faz, mamãe. E ele tava com a orelhinha vermelha, que nem eu tô agora, né? Porque o espiritual tá falando. Fui lá e fiz. E aí, minha filha, que começou eu puxar o fio do iceberg. E deixa eu lembrar uma coisa pra tua vida. Não sai dessa live, porque Deus quer falar contigo, tá? Tem gente que tá ouvindo e sabe que Deus tá falando com essa pessoa através da minha vida, porque eu sou um testemunho vivo do poder de Deus. Só eu sei o poder de Deus, gente. Então você vai ouvir essa live, Deus vai edificar a tua vida, os teus olhos, e o que tu não está enxergando, Deus vai fazer você enxergar. Quem é da época disso, que tem as minhas testemunhas aí, vai lembrar. Beleza, né? Aí o Zac, deixa eu só tentar erguer minha perna aqui, gente. Aí o Zac, né, ele falou, eu dei ouvidos e realmente a primeira pista estava ali. Ah, isso não é evidente, bonita? Eu sonhava. Tanto que eu comentava com as pessoas dentro de casa, ó, vai acontecer isso comigo, eu sonhei isso e barari, barará. Mas assim, as pessoas dizem, calma, Chay, é porque você atende muita... Deixa eu vir mais pra cá pra gente ficar mais confortável. Pega a tua água e teu suco e vamos bater um papo. Aí,
o babado forte que eu queria contar pra vocês, pra você tirar de exemplo pra tua vida, o meu gatinho, o Bluey, ele era um gato persa. Eu amava ele sempre estava em redor de mim, porque eu tenho muito apreço por gato. Vocês já sabem disso. O Zac disse assim pra mim também: mamãe, o teu gato vai se atirar dali de cima, ele tá com depressão, ele vai te livrar. E eu falei: credo, Zac, que horror, filho. Ele falou: sim, mamãe. Porque ele tinha desaparecido, o gato, e eu tava tirando nas cartas, pedindo pra Deus o que tinha acontecido com o gato. E realmente saía na carta torre, que é o lugar alto, né? O Zac disse assim: mamãe, o gato morreu. Ele se matou. Eu lembro até hoje. Eu tava na mesa, eu olhei pra ele e disse assim: como assim, filho? Ele te livrou da depressão, dos pensamentos ruins que você tinha, né, mamãe? Aí, meninas de Deus, olha o que eu fiz. Por isso que eu digo, se Deus falar com você nessa live, ou se ele falar com você em qualquer situação da tua vida, dê ouvidos a Deus, gente. Dê ouvidos ao teu mentor, dê ouvidos ao teu espiritual. Por isso que eu digo, compra a tua promoção, porque muitas vezes é o inimigo, literalmente, que não quer que tu compre. O que aconteceu? Eu tinha uma banheira maravilhosa, que é no outro apartamento que é meu, né? Que eu comprei com muito esmero, com muito esforço, que eu pago até hoje, inclusive. O espírito disse assim pra mim. Era um espírito de um homem. Você pega alecrim e você bota uma aguinha morna. Eu tava quase parindo a Nina, faltava um mês pra eu parir ela. Deita na tua banheira e fala com os teus mentores, que eles querem te mostrar coisas. E eu, com meu coração, né, disparado, pensei comigo: meu Deus, o que eles querem falar comigo, né? E aí, na hora que aquela aguinha saltou aquele cheiro de alecrim, acho que eu nunca contei essa parte pra vocês, o espiritual disse assim: o teu gato morreu. Ele se jogou porque você está com depressão. E ele tirou a tua depressão. Aí uma pessoa disse: ai, a gente, né, não te contou, mas o teu gato se jogou e tal. E eu comecei a pensar assim: opa, se Deus falou exatamente isso comigo, e ele me mostrou, porque eles não queriam me contar que o gato tinha morrido, porque eu tava grávida, então eu era apegada no gato, mas o espiritual me contou. Aí eu disse pra pessoa que, graças a Deus, não convive mais comigo hoje, eu disse: olha, eu sei que o gato morreu, o espiritual acabou de me falar que o gato se jogou ladeira abaixo. Que lá no apartamento era um muro muito alto. E aí, ele tava lá embaixo, caído. Enfim, meu Deus, que Deus o tenha do meu gatinho, né? Chorei horrores. Só que Deus continuava falando comigo. Aí ele falou: tananã, 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 tananã. Eu vou te levar em esse lugar, né? O teu parto vai dar certo, o teu parto ele vai ser um pouco mais demorado, mas eu vou tirar peso. Ah, ele falou, gente, eu nunca mais me esqueço. Ele falou assim, ó: Andréia, se tu não gosta, é só tu sair da live. Se tu pegou o barco na metade, tu não vai entender mesmo, né? Sinto muito. Aí, gente, o que aconteceu? Quem é meu fã de verdade sabe. Eu fazia stories normal. Tipo, gente, bora pra promoção. Atendia vocês com muito amor e carinho. Fazia as mesas radiônicas com força. Fazia ali, porque eu sabia que Deus estava operando na vida das pessoas através de mim. Através do que eu tava sentindo. E Deus falou assim: ó, tu vai voltar pra tua casa antiga. E a partir de lá, eu nunca mais me esqueço que eu ia falar pra vocês. Deus falou assim: vai soprar um vento forte na tua vida. Eu falei: vento forte? Meu Deus, mais do que tá, eu não vou aguentar. Vai soprar um vento forte. Tu vai se agarrar em mim. Deus falou assim comigo. E pessoas vão ser tiradas da tua vida. Então, se você está aqui nessa live, talvez Deus está fazendo uma reviravolta na tua vida.
E ele tá te dando livramentos que você não imagina. Então, calma. A tempestade que tu tá passando, ela tem um tempo determinado. Agora, se você quer ser uma coisa rasa, então Deus pode perceber que quem tem a vida rasa, Deus não opera. Agora, se você quer ter uma vida cheia de testemunho, sinto muito, você vai ter que sofrer. Só que diferente de vocês têm a mim. Por exemplo, se vocês fizerem consulta, eu vou direcionar, eu vou falar exatamente o que vai acontecer, parari, parará. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém para me dizer, ó, fulana, tá acontecendo isso. Mas Deus usava os meus próprios filhos às vezes. Os próprios animaizinhos, os bichinhos. Deus usava sinais de livro, de filme, porque eu não tinha ninguém. Então Deus, ele usa o meio que ele quer para te ajudar. Para não ficar muito extensa, eu já vou terminar o testemunho, a gente vai ir para as previsões de vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto no fundo do meu coração que você tá passando por uma tempestade muito forte. E eu também sinto que às vezes você olha para as pessoas e você fica pensando assim, poxa, cara, olha a pessoa, tudo que me fez, cara. Tudo que me fez, olha a vida da pessoa, não é possível. Você já não pensou assim? Eu vou te falar um mistério, eu desenrolo o manto, Senhor. Eu vou te falar um mistério agora. Não sei para quem vai servir essa palavra, mas eu vou falar assim. Deus, ele me fala assim que ele tá preparando um cenário. Olha que engraçado, porque Deus, ele fala assim, Deus tá preparando um cenário para aquela pessoa que fez tudo o que fez com você para cair na própria arapuca. Só que tem mais um mistério. Deus diz assim que essa arapuca vai ter muitas pessoas olhando. Essa arapuca vai ter muitas pessoas olhando. E sabe por quê? Essa pessoa não quis plateia quando te prejudicou? A pessoa vai ter plateia. Só que para ter plateia, o Senhor precisa dar uma movimentada. Última coisa que eu quero falar para vocês e que quero que vocês guardem no coração. Vocês podem achar que eu sou mentirosa, porque eu ouço todos os dias. Mentirosa, só pensa em dinheiro. Blá, 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 blá. Você é uma pessoa muito especial. E sabe como que você sabe que você é um escolhido? Senão você não estaria nessa live. Ah, mas eu não vou comprar promoção. Essa aí vive no luxo. Será? Vocês sabem quantas doações que eu faço no mês? Vocês sabem quantas pessoas que dependem de mim? Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, é 20, 30, 40. E vocês sabem o que Deus quer fazer na tua vida? Muitas vezes, Deus quer te dar apenas um livramento de morte. E Ele, às vezes Ele quer me usar. Um testemunho de um cliente, do Bruno. Eu acho que eu postei, né? Foram deitar. Ele mora com a mãe. O gás ligado. Até de manhã. A boca do gás vazando até de manhã. O que aconteceu com eles? Nada. Sabe por quê? Porque um dia antes ele tinha uma consulta de promoção de pergunta e eu escrevi assim pra ele. Fulano, deixa eu só te... Ai, eu tive que estar arrepiada. Deixa eu só te falar uma coisa. Deus vai te dar um livramento. E tem a ver com gás. Quando tu for esquentar água, eu falei assim, porque eu não tinha visto exatamente o gás. Eu só falei assim, ó.
Quando você for esquentar água, fazer comida, fica de olho. Desliga bem a boca do fogão. E eu fico feliz. Quantas vidas que eu salvei? Isso vocês não falam. Vocês não contam. Eu vejo desde as matérias que o pessoal publica de mim os comentários. Isso aí é mais uma mentirosa, por causa de pessoas que usam a espiritualidade pra chacota. A gente passa por quê? Por qualquer uma. Só que deixa eu te falar. Eu não sou qualquer uma. Sabe por que eu me considero uma pessoa especial? Porque é aquele que me guarda. É aquele que me rege. Se você já se consultou comigo, já levou um livramento, escreve aqui pra mim. Conta pras pessoas o que aconteceu. Tu foi livrada, tu não foi livrada. O que aconteceu? Vocês têm noção do que é livrar uma pessoa da morte, gente? Vocês têm noção tu olhar pra pessoa, a pessoa perguntar, Chay, tem algum risco na minha vida? E tu falar assim, tem. Eu quero que tu não vá tal dia, em tal lugar, se você puder. Lógico que sempre a pessoa escolhe, né? Então, assim, esse é o meu dom. Gente, olha só. Já vou voltar aqui. E eu tenho muito... Enquanto eu falava com vocês, tinha um espírito falando de coisas que vão acontecer. Hoje, minhas vidências, assim, ó, acredito muito, tá? Acredito muito que Deus tem um plano na tua vida e que se você comprar essa promoção, a tua história vai mudar. De verdade, de coração. Sem mentira, gente, de coração. Eu não sei porquê. Eu tô sentindo que essa promoção tem um chamado muito maior do que as outras. É como se Deus quisesse dar livramentos, mas não é pequenos. Não é pequenos livramentos, são livramentos que vocês vão dizer depois, ai de Deus. Lembra da live? Então. Lembra da promoção? Então. Eu já volto aqui e nós vamos para as previsões, visões do Brasil e do mundo. Mas assim, vai lá deitar, pega uma cobertinha, um chazinho, porque vai ser bombástica essa live, tá? Já volto aí.